Que a paz e a graça do nosso Deus permaneça com todos os irmãos. Vamos abrir no Antigo Testamento o livro de 1 Reis, capítulo 22. Livro de 1 Reis, capítulo 22. Diz assim o texto, a partir do verso 1. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel a seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja, a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale assim um rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele respondeu: Sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Este não tem dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com quê? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: Ouvi isto, vós, todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade.
Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, trajas as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros, Josafá, disseram: Certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém, Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros, que não eram o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então o homem entesou o arco e, atirando-o ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: Vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: Cada um para a sua cidade, e cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Quanto aos mais atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua palavra, e nós te pedimos iluminação, meu Deus, para que nós possamos não só compreender o que está escrito, entender o que de fato o Senhor quis revelar para cada um de nós através da Tua verdade, mas também, ó Deus, que nós tenhamos a sensibilidade e a condição de colocarmos em prática. Certamente não temos condições de fazer isso se não for mediante a ajuda do Teu Santo Espírito. Ele que nos conduz à verdade, ó Deus. Ele que nos convence da justiça, da verdade, do pecado e do juízo. Que verdadeiramente Ele nos conduza a toda a verdade, e nós sabemos que a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Que Ele revele-se a nós, que Ele nos instrua, que Ele nos guie, e que nós, mediante o mesmo Espírito, possamos não só ouvir, mas praticar tudo o que o Senhor tem a nos dizer a partir de agora. Em nome de Jesus, amém e amém. Joia, meu irmão? Um pouco d'água, por favor. Irmãos, nós terminamos de ler o capítulo 22 do livro de Reis, capítulo que relata aí os momentos finais da história do rei de Acabe. E nós vimos na primeira oportunidade que, juntamente com o rei Acabe, aparecem outros dois personagens que terão uma participação ativa nessa história. E no desenrolar da história, nós buscamos identificar aqui, com esses três personagens, três perfis distintos de crentes. Na semana, ou melhor, na última oportunidade que nós estudamos esse livro, nós estudamos a respeito do rei Acabe, e nós, a partir dele, de algumas características, concluímos que o rei Acabe torna-se, então, um crente apóstata. Não só, irmãos, o crente apóstata representado por Acabe, mas o reino do norte, que nós comentamos, o reino que foi dividido, o reino que era um só e que acabou sendo dividido, o próprio reino do norte, ele acabou se tornando um reino apóstata, porque o seu primeiro rei, o rei Jeroboão, ele que assumiu o trono, ele que recebeu o reino, a divisão da parte do reino por parte de Deus, ele induziu o povo à idolatria. O povo, ele ia em caravana para Jerusalém para adorar a Deus e oferecer sacrifícios, mas com receio de que o povo voltasse a se unir, a Judá, ele criou os seus próprios deuses, ele criou os seus próprios templos, ele criou os seus próprios sacerdotes, ele criou sua própria liturgia. E isso induzindo ao povo a evitar que voltasse para Jerusalém e fazendo com que o povo caísse na idolatria. Então nós vemos que não só Acabe, mas o próprio reino do norte, começando por Jeroboão, todo o povo, eles se tornaram um reino e um povo apóstata, porque abriram mão, deixaram os caminhos de Deus e adoraram outros deuses. Irmãos, e a partir de então nós começamos a entender que Acabe, ele era um homem autossuficiente, ele era um homem que não atendia às advertências de Deus, ele era um homem que estava cercado de pessoas que lhe falavam apenas o que ele desejava ouvir, ele era um homem que achava que podia fugir da sentença de Deus. E através dessas características, diante desses exemplos, nós podemos confirmar e concluir que ele sim representa um crente apóstata.
Hoje, com a permissão do Senhor, nós vamos estudar esse segundo personagem, o rei Josafá, rei de Judá. Através dele, nós vamos identificar o perfil que esse rei tem, identificar qual ou quais pontos vão caracterizá-lo como um crente vacilante e também ver os resultados dessas atitudes vacilantes. Hoje nós estudaremos o rei Josafá, o crente vacilante. Quando nós, irmãos, fazemos uma comparação entre Josafá e Acabe, nós percebemos um contraste muito grande, uma diferença muito grande. O rei Acabe, a palavra de Deus vai dizer que Acabe ele fez o que era mal perante o Senhor. Enquanto a Bíblia diz que o rei Josafá foi um homem que andou diante do Senhor, que fez o que era o bom perante o Senhor, segundo os seus pais, Asa, segundo o próprio rei Davi. A palavra de Deus vai dizer que Acabe era um homem idólatra. Mas segundo o rei Josafá, a Bíblia vai dizer que Josafá buscou a Deus de todo o seu coração. A respeito de Acabe, a palavra de Deus vai dizer que ele não só era idólatra, como promoveu a idolatria em todo o reino do norte, induzindo o povo, juntamente com Jezabel, a adorar a Baal e aos Baalins. Ao contrário do rei Josafá, que em vez de promover a idolatria, pelo contrário, com o seu coração voltado para Deus, ele promoveu o ensino da palavra de Deus em todo o reino de Judá. Então nós vemos essa grande diferença, esse contraste, e a principal pergunta que pode chegar ao nosso entendimento é: como é que nós, ou melhor, como é que um rei que para nós representa um servo de Deus, um homem que já foi trabalhado aqui até mesmo pelo pastor Paulo, estudado no livro de 2 Crônicas 17, o perfil, ou melhor, exemplos, modelos, um estilo de vida agradável a Deus, foi trabalhado esse tema, um homem que é um referencial para nós, sim. Como é que um homem como esse, com esse perfil, foi buscar justamente uma aliança, um compromisso com um rei tão perverso, um rei idólatra, um rei que abandonou os caminhos do Senhor? E a partir de então, irmãos, nós começamos a estudar justamente as características, quais os pontos que vão fazer com que o rei Josafá se torne um rei vacilante, um crente vacilante. O primeiro ponto que nós podemos observar, irmãos, é justamente a falta de consulta ao Senhor. O versículo 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Aí os irmãos podem se perguntar: mas presbítero, na última mensagem o Senhor tinha identificado o próprio Acabe como quem tinha cometido esse vacilo. Acabe, que de forma individual, de forma independente, buscou atacar a Síria para reaver a cidade, reconquistar a cidade de Ramote de Gileade. O rei de Josafá até disse: eu vou contigo, mas primeiro consulta a palavra do Senhor. Josafá, orientando ao rei Acabe, Acabe até toma homens para si que vão dizer a ele: olha, sobe que o Senhor entregará a cidade nas tuas mãos. Josafá percebe que aqueles homens que estavam junto com Acabe não eram homens da parte de Deus, que não falavam da parte de Deus, e ele insistiu: ainda não existe nenhum outro homem aqui que fale da vontade de Deus? Então nós percebemos ali que foi o próprio Josafá que estava instruindo, orientando o rei Acabe, e você agora está dizendo que foi ele que cometeu o vacilo em não consultar o Senhor? Exatamente, irmãos. Josafá, ele cometeu o vacilo de não seguir o seu próprio conselho. Se ele tivesse consultado a Deus, certamente essa aliança não seria feita. Se ele tivesse buscado a orientação da parte de Deus, esse compromisso, essa parceria, ela não seria feita. Lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 19, depois desse desfecho, depois de quase o próprio rei Josafá ser morto, e depois da própria morte do rei Acabe, Deus enviou uma advertência para o rei Josafá. Diz assim o texto: Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Desvias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Josafá, irmãos, não seguiu o seu próprio conselho, antes formou uma aliança perigosa, uma aliança que colocou em risco a sua vida e que comprometeu a integridade espiritual do seu povo, comprometeu a integridade espiritual do seu reino. Isso nós vamos ver mais à frente.
Eu vou pedir aos irmãos que volte comigo para o livro de Josué, irmãos, porque nós vamos usar um texto que vai reforçar esse nosso argumento a respeito de consultarmos ao Senhor. O livro de Josué, capítulo 3, ou melhor, capítulo 9. A partir do verso 3, o texto diz assim: Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos aveus: Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: Somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: Quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama, tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estavam em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: Tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: Somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, e ele aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos, quando os chemos de vinho, e eles aqui já rotos, e essas nossas vestes, nossas sandálias já se envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram um juramento. Toda essa narrativa, irmãos, parece muito comovente, mas na verdade não passava de uma grande mentira. Esse povo de Gibeão era um dos povos, uma das nações que Deus havia ordenado a Israel, que estava naquela conquista, na possessão das terras, que Deus havia prometido desde o passado. Deus havia ordenado para destruir todos, não poupar ninguém, mulheres, homens, crianças e animais. Esses homens, sabendo do poder e do agir de Deus através do povo de Israel, usou de malícia, de astúcia, se disfarçou de pessoas distantes, que não faziam parte daquela região, para dizer: olha, viemos aqui, pois sabemos do agir de Deus através de vocês, e viemos aqui simplesmente para formar uma aliança. Mas, na verdade, eles estavam buscando justamente evitar que fossem mortos. E os israelitas acabaram se deixando levar pela conversa deles, acabaram se deixando levar pela mentira, pelo estratagema que eles inventaram. Isso por quê? Porque eles não pediram conselhos a Deus. Irmãos, assim também é conosco. Nós temos que estar consultando ao Senhor, não só para aqueles a quem nós vamos, mas também aqueles a quem vêm até nós. O mundo está assim, cheio de pessoas que estão cheios de más intenções, cheios de objetivos iníquos, com um desejo de passar a perna e rasteira em todos, passar por cima de todos a qualquer custo. E nós estamos nesse meio. Temos que saber identificar quais são as pessoas que vêm a nós, para que nós não venhamos a sofrer as consequências. O povo de Israel deixou de destruir os gibeonitas justamente porque não consultaram ao Senhor. Da mesma forma, irmãos, que Josafá não consultou ao Senhor para ver se de fato era da vontade de Deus que aquela união, que aquela aliança se era da vontade de Deus ou não. Consultar ao Senhor, irmãos, é o desejo do nosso próprio Deus. Ele deseja que nós o busquemos, que nós apresentemos a Ele as nossas causas, que nós peçamos a Ele orientação, não semelhante às pessoas que usam cartas, tarôs, que usam búzios, ou que consultam os horóscopos para saber se devem usar roupa amarela ou verde, ou com quem devem se relacionar.
Não, consultar ao Senhor para nós tem uma representação de que nós somos submissos a Ele, de que nós confiamos nele, de que nós dependemos dele e que sabemos que Ele tem o melhor para nós e que Ele tem a melhor resposta diante das nossas demandas. Josafá, ele não seguiu o seu próprio conselho e por conta disso ele acabou formando uma aliança perigosa, uma aliança que iria colocar em risco a sua vida e também comprometer a integridade espiritual do seu próprio povo. E por falar em aliança perigosa, é justamente esse o segundo ponto que vai qualificar Josafá como um servo vacilante, um servo que buscou uma aliança que não fazia parte de Deus. A Bíblia não revela exatamente, irmãos, qual o motivo de Josafá se deslocar de Judá e ir até Israel para promover essa aliança. Mas nós podemos entender que o objetivo da aliança naquela época, ela tinha justamente um sentido de fortalecimento, ou melhor, de evitar conflitos armados. Antigamente, os povos estavam em constantes conflitos para expandir seus territórios. E por conta disso, eles formavam aliança justamente para que não se tornassem inimigos entre si e se fortalecessem politicamente, se fortalecessem militarmente, se fortalecessem economicamente. Mas ainda assim, irmãos, mesmo que tenha sido esse o objetivo de Judá, do rei Josafá, de formar uma aliança para evitar um conflito com o rei de Israel, visto que desde a divisão, constantemente, o povo de Israel estava em conflito com Judá, mesmo que ainda assim fosse esse o objetivo, por mais que fizesse sentido, por mais que fosse lógico, ainda assim não era da vontade de Deus. Porque a Bíblia fala, irmãos, que o rei Josafá era constantemente abençoado. Não só na questão material, de bens, mas também com a proteção dos seus próprios inimigos. O povo tinha temor por causa da fama do rei Josafá. Então Deus se propunha constantemente a proteger, a livrar e abençoar o rei Josafá. Então não há uma justificativa plausível que leve um servo de Deus a ter uma aliança, a ter um compromisso com a pessoa que não tem um compromisso com Deus. Uma vez, o profeta Natã repreendeu a Davi por causa do seu pecado, do seu adultério com Batseba e por ter conduzido o seu servo Urias à morte. Natã disse assim: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Irmãos, o que Deus está dizendo com esse texto a Davi não tem justificativa plausível, não há motivo que justifique o que Davi fez. Da mesma forma que não há motivo para que Josafá, que era constantemente abençoado e protegido por Deus, buscasse essa relação mais próxima com o rei Acabe. Da mesma forma que nós, irmãos, não temos motivos, nós que saímos das trevas e fomos transportados para o reino dos filhos do seu amor, nós que somos abençoados com toda sorte de bênçãos na região celeste, não há motivo que nos faça buscar uma relação com o mundo e com as coisas que há no mundo. Com esses dois pontos, nós podemos sim identificar que Josafá, ele era um servo vacilante, um crente vacilante. Nós já vimos, irmãos, que ele tinha um perfil de servo de Deus. Ele era um homem exemplar, que tem sim características que nós podemos aplicar em nossas vidas. Nós vimos que, mesmo sendo um servo de Deus, ele cometeu esses vacilos, ele tropeçou. Mas também nós vamos ver quais as consequências dessas atitudes vacilantes. Quais os resultados de uma atitude vacilante do servo de Deus. A primeira consequência, irmãos, que nós podemos identificar é que o servo vacilante ele pode acabar se envolvendo em assuntos que não lhe pertencem, se envolver em batalhas que não são suas. O versículo 3 e 4 nos mostra isso, lá em 1 Reis 22. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade?
Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Aliança confirmada, tratado de paz feito. Agora o rei, ambos os reis tinham um poderio econômico, um poderio militar, mas agora vêm os ônus. Havia o bônus, que é justamente o resultado positivo dessa aliança, mas agora vêm os malefícios. Eu te ajudei, agora você tem que me ajudar. Eu te apoio, agora é você que tem que me apoiar. Nós, irmãos, temos uma tendência de nos envolvermos em batalhas que não são nossas. Nós temos uma tendência em nos envolvermos em assuntos que não nos pertencem. E isso pode ser mais comum no âmbito familiar. Nós nos sensibilizamos, por sermos cristãos, queremos ajudar, mas não percebemos que isso pode gerar, ou melhor, pode nos consumir, pode consumir as pessoas que estão ao nosso redor e pode consumir até mesmo os recursos que nós temos. Veja o que Josafá disse: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Em outras palavras, Josafá estava dizendo: você tem todo o meu apoio. Eu estou disposto a me consumir pela sua causa. Eu estou disposto a consumir o meu povo pela sua causa. Eu estou disposto a consumir os meus recursos pela sua causa. E é isso que acontece, irmãos, quando nós nos envolvemos em assuntos que não são nossos, que são de outras pessoas, mas que de boa vontade nós queremos ajudar. O apóstolo Pedro, ele diz em sua carta que nós não devemos sofrer por nos envolvermos em questões que não são, nós não devemos sofrer por nos intrometermos em questões alheias. Certa vez, eu ainda não fazia parte aqui de Boca do Rio, na igreja que eu participava, aconteceu um fato bem marcante. Um irmão em Cristo, ele tinha um outro irmão de sangue, mas que estava totalmente envolvido com dívidas, estava totalmente apertado e acabou tomando dinheiro na mão de agiota. Esse irmão se sensibilizou e buscou ajudá-lo, buscou intermediar essa negociação entre o seu irmão e o agiota. Esse assunto chegou a outros irmãos que orientaram: rapaz, não se meta nesse assunto, deixe esse assunto quieto, não se envolva porque você pode se comprometer com isso. Ainda bem que ele acabou acatando. Pouco tempo depois, ou algum tempo depois, esse irmão, ele acabou, por causa da pressão, por causa das dívidas, ele acabou cometendo suicídio. Um choque, uma tristeza muito grande para a família, um lamento, um baque, todos ficaram alarmados, mas também veio a lembrança de que se ele tivesse envolvido ou assumido aquela questão de dívida do seu irmão, a dívida agora estaria sobre a mão dele. A dívida agora queria assumir a ele. O agiota queria cobrar a ele. O agiota queria ameaçar ele e a família dele por causa da dívida do seu irmão. O apóstolo Pedro vai nos dizer isso: não sofra nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. O rei Josafá, ele torna-se vacilante por se envolver em assuntos que não lhe pertenciam. Por causa dessa aliança que ele consumou com o rei Acabe, ele acabou também assumindo as responsabilidades, as pendências, as agendas do rei Acabe. Isso também, irmãos, abrindo um pequeno parênteses, nos dá a entender que é perigosa a união da igreja com o Estado. É perigosa a união da igreja com o sistema político. Não que eu estou me referindo ao partido A, B ou C, mas tem situações em que, se a igreja ela apoia determinada causa, ela pode se envolver em assuntos que não competem a ela e que podem prejudicá-la. Ela pode estar em causas que vão comprometê-la, assim como o próprio Josafá se comprometeu. O próprio Josafá disse: eu serei como tu és. Josafá estava prestando total apoio ao rei Acabe. Mas e se esses assuntos que ele estava prestando apoio fossem contra a vontade de Deus? E se esses assuntos comprometessem os princípios bíblicos, afetassem a fé dos cristãos? E se esses assuntos afetassem diretamente o povo de Deus, o servo de Deus, como mais à frente nós vemos que o próprio Micaías foi levado à prisão,
Imagine a situação, Josafá, um servo de Deus, um homem de Deus, vendo um outro servo de Deus sendo levado à prisão por um homem que ele estava apoiando. Isso nos leva a entender o quão perigosa é a união do Estado, a união da igreja com o Estado. Recentemente o presbítero Emanuel falou um pouco comigo a respeito do barroco, que é justamente tem o objetivo de fazer essa união do poder secular, o poder político, com o poder celestial, com o poder da igreja. E essa união não é benéfica, é a união do sagrado com o profano. Assim acontece hoje, quando há apoio a determinados partidos que podem criar leis que vão favorecer o aborto, leis que podem favorecer a legalização de drogas, leis que vão favorecer a ideologia de gêneros, pautas que são contrárias à palavra de Deus e aos princípios cristãos. Esse é o cuidado que nós, como servos de Deus, como igreja, devemos ter aos cuidados com o mundo e também com as coisas que há no mundo. O servo de Deus, ele, por ser vacilante, ele pode sofrer as consequências de se envolver em assuntos que não são deles. E por conta disso, ele pode se comprometer também, irmãos, com o versículo 6. Por se envolver em questões que não são dele, irmãos, ele também pode se comprometer e sofrer as consequências disso. É o que nós vamos ver no versículo 31 ao 33. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejarei nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros, Josafá disseram: certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém, Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. É aquele ditado, irmãos: quem se junta com porcos, farelos come. Josafá quase perde a vida justamente por se envolver com um rei que estava lutando suas próprias batalhas e que ele quase sofre as consequências desse envolvimento. Josafá se uniu com um rei que usou de artimanha, que usou de estratagema. Eu vou me disfarçar de um dos soldados e você permanece como rei. E ele quase sobra justamente por ter se aliado com esse rei. E ele quase sobra justamente por ter se envolvido e aceitado esse tipo de proposta. Assim é o mundo vai querer favorecer a si, o mundo vai querer favorecer e defender o seu. Dane-se os outros e quem estiver ao seu redor. Ele vai querer preservar a sua própria vida, ele vai querer preservar o seu eu, e dane-se os outros. E o rei Josafá quase sobra, quase é morto justamente por causa dessa aliança. Assim pode acontecer conosco, irmãos, se nós não tivermos a cautela. Nós podemos sofrer as consequências de ações que nós nem somos responsáveis, mas que por estarmos ali por perto, por nos envolvermos, acabamos também sofrendo as consequências. E em terceiro lugar, irmãos, como resultado dessa atitude vacilante do rei Josafá, nós podemos citar o comprometimento da vida espiritual. Mais à frente, no capítulo 21 do 2 Crônicas, o rei Josafá ele acaba morrendo. E quem assume o trono é o seu filho. E por conta disso, o rei Jeorão, diz o texto, em 2 Crônicas, capítulo 21, a partir do verso 5. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos do rei de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo o teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas possessões. O resultado da aliança do rei Josafá com Acabe foi afetar a integridade espiritual do seu povo,
porque o seu filho Jorão casou-se com a filha de Acabe, Atalia, uma mulher idólatra, e que por conta disso acabou introduzindo a idolatria também no reino. O povo acabou sendo contaminado por uma doutrina, por uma religião falsa, por um Deus estranho. E a Bíblia fala, irmãos, que Josafá, ele se empenhou para espalhar a palavra de Deus por todos os 4 cantos de Judá. Ele enviou oficiais para ensinar a palavra de Deus. Agora imagine o trabalho todo de ensinar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, de ensinar a verdade, escorrer pelas suas mãos por causa de uma aliança vacilante. Uma aliança que talvez no nosso olhar não tem nada a ver, mas que pode comprometer o futuro. Alianças ruins que podem comprometer o desenvolvimento espiritual lá na frente. O nosso desenvolvimento espiritual, para aqueles que têm filhos, o desenvolvimento espiritual dos seus filhos, vejam o quanto uma aliança ruim ela pode comprometer. Vejam o quanto uma aliança ruim ela pode desencadear esses efeitos negativos. Não só comprometer a vida, integridade física, mas também comprometer a integridade espiritual. Perceba, irmãos, nós vimos o perfil do rei Josafá, o homem de Deus. Não é, embora nós tenhamos salientado algumas atitudes negativas, isso não desqualifica como servo de Deus. Isso não desqualifica como Senhor, como servo do Senhor. Homem que nós podemos olhar e tirar características e aplicar em nossas vidas. Mas também nós podemos olhar para esses pontos vacilantes e evitarmos cometer os mesmos erros. Nós vimos ele como servo de Deus, nós vimos os pontos que o qualificam como servo vacilante, e nós vimos também o resultado dessa aliança, dessa união que comprometeu a ele e também o seu povo. E diante de tudo isso, diante desses 2 reis, o rei Acabe e o rei Josafá, aparece um outro personagem, uma outra figura, que é justamente o profeta Micaías. O profeta Micaías que vai aparecer como o profeta, ou melhor, o crente fiel, aquele que permanece fiel mesmo sendo minoria, aquele que permanece fiel mesmo sofrendo forte oposição, aquele que permanece fiel e não abre mão de viver a verdade e de pregar a verdade. Sobre Micaías e suas características nós vamos estudar em uma nova oportunidade, irmãos. Mas antes de fazer uma oração, nós vamos ver algumas aplicações sobre o que nós acabamos de meditar. Talvez, irmãos, em primeiro lugar, seja necessário nós nos desfazermos de determinadas alianças que nós mesmos fizemos. Talvez tenhamos que nos desfazer de relacionamentos, de sociedades de trabalho, relacionamentos de amizade, relacionamentos, alianças que não foram respaldados pelo Senhor e que Ele nos pede para que nós nos desfaçamos o quanto antes, pois nós podemos sofrer as penalidades e as consequências como o rei Josafá. Em segundo lugar, irmãos, eu quero destacar a bondade e a misericórdia de Deus. Em 2 Crônicas, na narrativa, após a narrativa, nessa mesma narrativa, na verdade, da história do rei Josafá, diz o seguinte: vendo os capitães do carro a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus o enviou, ou melhor, Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Mesmo cometendo vacilos, mesmo formando uma aliança que não era da vontade de Deus, o Senhor se compadeceu de Acabe, ou melhor, de Josafá. E Deus também se compadece de nós, irmãos, mesmo quando nós cometemos esses vacilos, para nos dar uma segunda chance de arrependimento, para nos dar uma segunda chance de voltarmos para os seus caminhos, para nos dar uma segunda chance de abandonarmos os nossos feitos e nos firmarmos no caminho do Senhor, nos firmarmos na verdade. E em terceiro lugar, para concluirmos, para não ficarmos, ou melhor, não corrermos no risco de pensar de que, se Deus pode me perdoar por eu ser vacilante, então eu não vou ter essa preocupação. Eu destaco a justiça de Deus. O rei Josafá recebeu, quando chegou em casa, uma advertência severa do profeta Jeú. O Jeú, ele diz o seguinte: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Jeú destaca o seguinte: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus.
Isso nos serve de alerta, irmãos, para não acharmos que podemos cometer vacilos e ficarmos impunes e sairmos ilesos. O texto diz que a ira do Senhor se acendeu sobre Josafá. O pastor Paulo ele tem comentado aqui nas suas mensagens que horrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Então, que nós possamos, irmãos, extrair essas características marcantes do rei Josafá, as boas, e aplicá-las em nós, e tomarmos cuidado para não cometermos os mesmos vacilos que ele cometeu. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nós. Vamos orar, irmãos. Aproximamos diante de Ti, te agradecendo, ó Deus, pela sua palavra, pela sua orientação, pela sua advertência. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a sensibilidade para não só entendermos, mas colocarmos em prática a Tua verdade em nossos corações. Que o Senhor, Deus, nos dê a competência, Pai, para sabermos discernir quais são os tipos de aliança que nós temos formado, se as pessoas ao nosso redor são pessoas que têm princípios do Senhor, que são pessoas que buscam fazer a vontade do Senhor, e que o Senhor nos dê, ó Deus, entendimento e a cautela, ó Deus, para não nos envolvermos com pessoas que não têm compromisso com o Senhor, com a Tua verdade, que não têm compromisso com a palavra do Senhor, e que o Senhor nos livre, ó Deus, de alianças, de relações que podem nos comprometer física e também espiritualmente. Que o Senhor livre esta igreja também, ó Deus, de alianças, de compromissos que possam afetar a fé dos irmãos, a fé daqueles que buscam dia e noite ao Senhor e a Tua presença. Soberano Senhor, nos ajude para que nós possamos crescer a cada dia em graça, para que nós, ó Deus, não sejamos vacilantes, para que nós não venhamos, ó Deus, ficarmos indecisos sobre quem servir. Nós declaramos e confessamos que o Senhor é o nosso Deus e que só no Senhor nós verdadeiramente podemos confiar e seguir. Que o Senhor nos ajude, Pai, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Poder levantar, irmãos. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Sentar, irmãos, em oração silenciosa, estamos despedidos um dos outros. E se Cristo Jesus voltar essa madrugada, estaremos todos juntos para todos sempre. Amém.